Vou pedir que você se coloque de pé. Nós vamos ler no livro de Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Quero ler os versículos 20 a 23. Daniel 2, de 20 a 23. E disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Amém. Vamos orar. Senhor, lemos a tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis vos assentar, que Deus abençoe. Irmãos, nós teologicamente já tratamos desse assunto na semana passada, estivemos dando várias explicações. Se porventura você perdeu algum detalhe, os DVDs voltaram agora a ser produzidos, você pode pedir por irmão Eduardo, ele pode providenciar para você. Mas eu, nesta noite, gostaria de fazer um sermão baseado no texto da palavra de Deus. Então, nós já demos muitas explicações, mas eu queria que agora a palavra do Senhor pudesse falar ao nosso coração nesta noite. A primeira questão que esse texto nos apresenta está no versículo 1 do capítulo 2. Começa dizendo assim, que foi no segundo ano do rei Nabucodonosor que ele teve este sonho. Daqui a pouco nós vamos ver que sonho foi esse. Ele teve um sonho. E algumas pessoas têm certa dificuldade com esse texto, porque nós lemos no capítulo 1 que Daniel, ele se prepararia por 3 anos para aprender as coisas, a cultura, a língua, os costumes do povo daquela terra, do povo da Babilônia. E agora aqui o texto nos apresenta essa questão de segundo ano. Então, algumas pessoas têm dificuldades com isso. Muito bem, a primeira coisa que você deve imaginar é que Daniel ele foi considerado, e seus amigos, 10 vezes mais sábio do que os outros. Então pode ser que ele tenha concluído os seus estudos de modo preliminar, de modo anterior. Uma segunda possibilidade é que ele estivesse ainda em estudo, mas se destacou esse fato mesmo no tempo do estudo dele, tanto que nós vamos ver alguns detalhes daqui a pouco no texto, que vão mostrar que ele não falava diretamente com o rei, mas ele falava através de um homem chamado Aspenaz. Então essa primeira dificuldade aqui é uma dificuldade muito superficial. Não há nenhum impedimento aqui para que a gente tenha problemas com a palavra de Deus ou alguma coisa a ser esclarecida. Mas nós temos nesse capítulo 2 uma história muito interessante. O rei Nabucodonosor, como eu disse, ele estava preocupado, disse isso semana passada, estava preocupado, e ele no seu sono, ele dorme, tem um sonho, acorda assustado com esse sonho, e ele agora manda chamar todas as pessoas, os magos, os feiticeiros, os encantadores, todas as pessoas que eram, vamos dizer assim, sustentadas pelo reino, para trazerem conselhos a ele. E nesse momento de encontro, ele faz um desafio. Ele diz assim, olha, eu tive um sonho, mas eu quero saber se realmente vocês não são embusteiros, se vocês não estão me enganando aqui. E eu gostaria que vocês me dissessem 2 coisas. O que eu sonhei e o significado do que eu sonhei. E se vocês não puderem explicar o que eu sonhei e nem o significado, vocês todos vão morrer. E eu quero essa informação agora. Essa é a ordem do rei. Aí você vai dizer, mas o rei tinha direito sobre a vida da pessoa? Sim.
O rei ele tem direito sobre a vida das pessoas. As pessoas são consideradas parte do reino. E nesse tempo assim era um império, e agora aquelas pessoas têm sobre elas esse grande desafio. E eu vou dizer uma coisa para você. A mágica é um truque. Por trás da mágica sempre há engano. Sempre há uma ilusão de alguma coisa que não é verdadeira. Isso é mágica. Os encantadores são, de certa forma, também pessoas que procuram, através de alguma técnica e alguma coisa, passar uma falsa impressão de que você tem aquilo que você quer. E a feitiçaria invoca o poder das trevas, demônios ou poderes que não são do Senhor Deus, para que alguma coisa seja feita. Porém, Deus, que é um Deus que ultrapassa todo o conhecimento humano, está acima de todas as coisas, e no decorrer da história da palavra de Deus, se você ler, por exemplo, no Velho Testamento, a história das 10 pragas sobre o Egito, e se você se aprofundar nesse estudo, você vai ver que cada praga tinha um endereço certo sobre ou contra algum falso deus adorado pelos egípcios. E Deus quer mostrar mais uma vez que é perda de tempo acreditar em qualquer ou seja nele mesmo. Na vida da gente, nós podemos ter muitos problemas. E nós somos tentados a buscar atalhos ou caminhos longe de Deus. Essa é uma questão natural da vida. Tem gente que olha o horóscopo, tem gente que acredita em numerologia, tem gente que acredita em outras coisas e outras pessoas. Tem gente que até acredita no Justin Bieber. Para você ver que ponto chegamos. Tem gente que acredita em cantores, né? Eu só fiz uma brincadeira aqui, que aqui vocês estão muito sérios. Então, a gente acredita em cada coisa como ser humano, né? Mas Deus, Ele quer mostrar para a gente que Ele é o único que deve ser adorado, o único que deve ser crido, o único Deus verdadeiro e fiel, que não nos abandona. E esse desafio é proposto pelo próprio Deus. Deus é tão alto, tão superior, que até o mundo dos sonhos ele controla. Algo que para nós está acima da nossa capacidade de compreensão e controle. E aqui, esse rei agora propõe um desafio. Mas acontece que pela leitura do capítulo 2, nós vamos perceber que Daniel não estava ali presente quando essa ordem foi dada. E ele estava na casa dele, com seus amigos. Então, a Bíblia nos diz que apareceu um homem chamado Aspenaz, que ele era amigo de Daniel. E disse, Daniel, eu estou aqui e eu vim para matar você e matar os seus amigos. E Daniel disse, olha, assim, se não for muito perguntar o motivo, o que foi que eu fiz para que isso aconteça? Quem trabalha em grandes empresas sabe que departamentos inteiros fecham por questões administrativas. E não necessariamente alguém tem que ter feito alguma coisa errada lá dentro, em alguma terceira mesa perto da janela. Mas às vezes acontece isso. Mudanças administrativas. Naquele tempo não se pagava seguro-desemprego para ninguém. É um tempo onde as pessoas morriam. Era um jeito de dizer, você está desempregado. Daniel ouve aquela mensagem, aquela informação. E a atitude de Daniel vai demonstrar que ele cria em Deus. Porque uma pessoa normal, ela iria colocar muitas desculpas e muitos detalhes. Olha, eu não tenho culpa, isso não é justo. Como a gente sempre faz na nossa vida. Nós queremos colocar alguma coisa de justiça naquela situação. Mas eu vou adiantar uma coisa para você. A vida não é justa. A vida, ela leva e ceifa pessoas inocentes. Pessoas que às vezes não têm culpa. Nós vimos, por exemplo, há poucos dias um avião que bateu em rochas por causa de um piloto que decidiu fazer isso. Mas a pessoa que estava sentada naquelas poltronas, ela não tem culpa de que aquele homem queria tirar a própria vida. Pessoas inocentes desse ponto de vista morrem. No entanto, diante de Deus não existem inocentes. Todos pecamos, todos somos pecadores, todos precisamos do Senhor. Inclusive é por isso que é bom você estar preparado. Porque você não sabe se uma viagem pode acabar em tragédia. Você não sabe se uma noite em algum lugar pode acabar de uma maneira inesperada. Por isso que você tem que estar sempre preparado. E Daniel, ele tinha, no capítulo 1 nós vimos isso,
há 2 domingos atrás, que ele tinha proposto no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. E ele já tinha tomado uma atitude um pouco diferente da maioria. Já tinha estabelecido alguns padrões para a vida dele. E agora ele é colocado diante de uma situação efetiva de morte. Existe uma ordem de morte sobre ele. Você já passou por alguma situação na sua vida que houve assim uma notícia ou uma situação em que não tinha saída? Talvez você já tenha passado por isso. Mas existe um Deus no céu. E você pode orar a Ele. Você pode clamar ao Senhor no dia da angústia. E Ele vai ouvir a sua oração. E Daniel sabia disso. O que você faz quando está angustiado? Você corre para Deus ou corre de Deus? Você pede para Deus ajudar você? Ou você se esconde em algum lugar para imaginar que Deus não esteja vendo a sua incredulidade? Mas Daniel, ele toma uma atitude. Ele diz assim para Aspenaz: olha, vamos fazer um negócio. Eu sei que eu não tenho tempo, mas eu preciso de uma coisa, eu preciso orar. Então ele consegue encontrar misericórdia no coração de Aspenaz. E agora ele vai para sua casa e chama seus 3 amigos. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós vamos ouvir falar deles ainda. Sadraque, Mesaque e Abidnego são convocados por Daniel. E Daniel diz assim: olha, sobre nós 4 há uma ordem de morte. E eles perguntam: por que isso? Ele diz assim: porque o rei teve um sonho, ele quer saber o que sonhou e o significado. E agora eles começam a orar. E a Bíblia vai dizer que na oração de Daniel, Deus atendeu a oração de Daniel. É muito interessante que pessoas confiem em feiticeiros, confiem em encantadores, confiem em outras coisas que não Deus. Mas existe um momento, meu querido e minha querida, que você mesmo vai descobrir que há um Deus no céu, que há um Deus sobre todas as coisas e que não existe absolutamente nada sequer perto, parecido com o Deus a quem servimos. E Ele está ao alcance de uma oração. Talvez não seja uma notícia de morte que esteja sobre a sua vida. Mas eu vou dizer para você uma coisa. A Bíblia diz assim: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Se o teu coração, nesta noite, ainda não foi preenchido pela presença do Senhor Jesus Cristo, você deve orar e dizer: Senhor Jesus, venha estar comigo, mora no meu coração. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Toma conta de mim. Eu estou cansado de ser enganado. Eu estou cansado de ser levado para lá e para cá. Eu quero a presença do teu Espírito no meu coração. Dirige a minha vida. Eu não quero mais estar perdido. Deus está ao alcance de uma oração. A Bíblia no Salmo 32:6 vai dizer que ainda no subir de muitas águas, o justo encontrará tempo de clamar ao Senhor e ser salvo. E Daniel conhecia o livro de Salmos. Daniel conhecia o livro de Provérbios. E Daniel sabia no Deus que ele cria. E sabia que ele podia confiar nesse Senhor. E agora, ele está ali. E Deus concede o que ele pediu. E ele sonha o que o rei sonhou. E ele vê o que o rei viu. Mas isso não é ainda tudo. Porque além de ver o que o rei viu, ele é capaz de interpretar o que significa o sonho do rei. Toda angústia, toda ausência de calma, toda falta de paz não procede de Deus. Em Deus nós não sentimos falta de nada. Salmo 23:1. Nós temos que confiar no Senhor. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso shalom. Ele que nos traz tudo o que precisamos. E aqui Daniel então encontra a resposta. E agora então Daniel ora. E esse é o texto que nós lemos
Bendito o nome de Deus para todos sempre. Talvez para você, essa oração seja algo frio, algo que você vai dizer, parabéns, Deus atendeu alguém, olha só. Mas eu quero dizer que no dia que chegar a sua vez, no dia que chegar o dia da tua angústia, no dia que chegar a espada da morte sobre o seu pescoço, aí você vai se lembrar de clamar a Deus. Meu desejo é que não seja tarde demais. Prepare-se hoje. Viva para Deus hoje. A vida é muito curta. Pode procurar que hoje na minha casa foi um pastor que fez 80 anos. E se você perguntasse para ele, olha, como é a vida dele? Ele vai falar, muito rápido. A vida é muito rápida. Nós precisamos estar preparados. Daniel estava preparado. E Daniel diz assim, sempre digam bem de Deus. Isso significa bendiga. Sempre elogiem ao Senhor. Sempre exaltem o nome de Deus. Sempre digam quanto Deus é bom. Sempre coloquem diante dos seus lábios, nos seus lábios, uma palavra de amor ao Senhor, de louvor a Deus, porque Ele é o único digno de receber todas essas coisas. Daniel está dizendo, Senhor, muito obrigado, porque a morte se aproximou de mim, mas por causa que eu orei ao Senhor, o Senhor atendeu o meu clamor. E aqui, Daniel ainda não se encontrou com o rei, o problema ainda não passou, a sentença ainda está sobre ele. Mas ele tem certeza do Deus em quem ele confia. Ele tem certeza que nesse Senhor, esse Senhor ama os seus servos e cuida dos seus servos. E no momento de maior e terrível problema para ele, é onde Deus se manifesta. Eu gosto muito de ler na palavra de Deus. Às vezes eu estou lendo a palavra de Deus e quando chega num momento desse, onde há um toque de Deus com alguém, onde há um encontro, onde há alguma coisa do infinito que toca ao finito, do transcendente que toca a matéria, na parte de Deus, meu coração se alegra que nós temos um Deus vivo, um Deus que nos atende, um Deus que ouve o seu clamor. É isso que a palavra está dizendo aqui. É isso que nós temos que aprender. E agora Daniel sabe o que ninguém sabe. Qual é seu pedido a Deus? Qual é seu problema? Você já apresentou o seu problema? Já dividiu com a sua família? Falou, família, vamos orar agora? Vamos nos ajoelhar todos aqui, em volta desse lugar, e vamos clamar ao Deus do céu. Tem todo o poder, que revela as coisas. Você tem alguma decisão difícil para tomar? Você tem que fazer alguma coisa que não sabe a resposta? Peça a Deus. Isso não quer dizer que você vai ganhar rios de dinheiro. Isso não quer dizer que você vai ter uma saúde eterna, porque você vai morrer. Mas quer dizer que você está fazendo a vontade de Deus, que vale mais que a vida. Porque só Deus pode dar a vida eterna. Daniel ora. E agora, Daniel vai falar com Airoque. Chega e diz, olha Airoque, eu falei de Aspenaz, mas eu confundi, porque na verdade o Aspenaz era da semana passada, era da dieta dele, Airoque aqui. Então ele fala com Airoque e diz, Airoque, é o seguinte, eu tenho a resposta. Eu tenho a resposta, quero falar com o rei. E a Bíblia tem um detalhe aqui, por favor, veja você, no versículo 25, você veja que Airoque também corre risco de vida aqui. Ele, no versículo 25, vai dizer assim, uma palavrinha aí. Ele está com pressa ou não? Ele está com pressa. Ele tem que se resolver logo. Muita gente vai morrer se ele não correr. Tem gente já morrendo. Os soldados já estão na casa lá. É interessante que Daniel, ele não se preocupa só por si, mas se preocupa até pelos ímpios. Nós, os crentes, temos um grande defeito. Nós nos colocamos acima das outras pessoas. Nós imaginamos que nós, porque já fomos salvos, nós não precisamos nos preocupar com quem está pecando, nós não precisamos nos preocupar com os outros lá que estão indo para o inferno. A gente se acha melhor que os outros. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós, como crentes, não somos melhores que ninguém. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nós também estaríamos tão perdidos quanto qualquer um dos mais dos ímpios. A única coisa que temos sobre nós é a misericórdia de Deus. Nunca se coloque de nariz em pé diante de alguém e diga, eu sou crente e você não é. Não faça isso, isso não vem de Deus.
Jesus nunca desprezou alguém. Jesus desprezava as pessoas que vinham com falsidade. Mas as pessoas que vinham até ele com sinceridade nunca desprezou, mais pecador que fosse. Jesus nunca lançou em rosto os pecados, mas Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus há de julgar todas as pessoas. Fazer coisas erradas é errado, é verdade. Mas o que eu quero dizer é, não fique orgulhoso disso. Antes humilhe-se perante Deus. Antes viva uma vida de piedade perante Deus, dizendo: Senhor, eu te bendigo, eu te agradeço, porque o teu amor me atingiu a minha vida. Diz que chama os outros de seu pecador. Mas você também é pecador. Nós não somos melhores que ninguém. Se não fosse a graça de Deus, ultimamente tenho visto essa corrente perigosa. Pessoas que estão acima dos outros. Cuidado. Não é por aí. Daniel aqui, ele vai então, introduzido à presença do rei. E Arioque vai dizer: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, em cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive, a sua interpretação? Observe, respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela mistérios, e ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são essas. Se algum homem disser assim: eu tenho poder em mim, eu sou muito bom, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer aquilo, cuidado com essa pessoa. Aqui Daniel, ele vai dizer assim: esse poder não está em mim. Existe um Deus no céu. Ele conhece, ele sabe, a glória é dele, é tudo dele. Eu sou mantido vivo pela misericórdia dele. Você já pensou nisso? Sabe, talvez você nunca tenha pensado com tanta profundidade nisso, mas na nossa cabeça tem milhões de veias passando ali, veias mais finas que um cabelo. Se uma veiazinha daquela entupir, se uma coisinha parar de funcionar ali, tudo pode dar errado. Você não tem a menor ideia de como você está nas mãos de Deus. Às vezes nós nos esquecemos disso. Esquecemos que estamos orbitando um sol que queima, uma lua ao nosso redor, tão frágil, tão tênue, num universo tão grande. Ah, se não fosse Deus, que tivesse preparado as medidas exatas entre a lua, o sol, as nuvens, as estações de chuva, a água, o ar que você respira. Tudo isso vem de Deus. Às vezes nós nos esquecemos do nosso Criador e nos esquecemos que Ele é o Senhor de todas as coisas. Daniel aqui exalta a esse Deus maravilhoso. E agora Daniel vai dizer qual é o sonho. E é muito interessante esse sonho, porque esse sonho vai fazer parte de algo muito maior do que a própria vida de Nabucodonosor, ou muito maior do que a vida de Daniel. E aqui, hoje à noite, nós vamos conhecer a história da humanidade e a história da criação. Se alguém veio aqui nessa noite, pode se sentir feliz, porque na palavra de Deus, há revelação do que vai acontecer no futuro. E qual foi o sonho do rei Nabucodonosor? Ele sonhou com uma estátua terrível, uma estátua grande, uma estátua muito alta. E essa estátua tinha algumas características, isso é Daniel dizendo. Olha, o senhor sonhou assim. As características dessa estátua eram as seguintes. Primeira coisa, a cabeça dessa estátua era de ouro. Quero que você acompanhe aí, versículo 31. Estavas olhando, viste uma grande estátua. A estátua era grande, cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. 32. A cabeça da estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro
e os seus pés em parte ferro e em parte barro. Vamos por partes. Cabeça de ouro. Essa cabeça de ouro, eu vou deixar o restante do sonho de propósito para daqui a pouco. Mas esta cabeça significava o reinado de Nabucodonosor, o império de Nabucodonosor. Um império rico, poderoso, um império vasto, um império, vamos dizer assim, cheio de riqueza. Mas depois do império de Nabucodonosor existiria outro império. E agora, a parte já mais inferior da estátua, de prata. E essa parte, então, representaria o império talvez do rei Ciro na sequência. E depois outro império viria agora, de bronze, duro, mas não tão precioso como o império de Nabucodonosor, que pode ter sido talvez na nossa história o império romano, ou o império de Alexandre o Grande. E na sequência agora, no ventre e nas coxas, ferro. Já um império que algumas pessoas dizem que é uma extensão do Império Romano que se arrasta até os nossos dias, de alguma forma. Mas os pés dessa estátua eram uma mistura de ferro com barro. Você consegue misturar ferro com barro? Não dá para misturar. O ferro, ele tem propriedades diferentes do barro e não se juntam com firmeza. E Daniel vai dizer, olha, por causa de casamentos, por causa de alianças políticas. Então é isso que, por exemplo, a gente vê hoje, não é? A democracia não é uma coisa instável, cheia de conchavos, cheia de coisas acontecendo. Os impérios hoje, ou os reinos da terra no nosso tempo, não são coisas muito frágeis. Você viu, por exemplo, agora na chamada primavera ali do norte, né, no norte do Egito, ali o que aconteceu. Houve toda uma destruição de alguns países lá, coisas frágeis. Provavelmente é nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas nesse sonho do rei existe um detalhe, e esse detalhe que mais me chama a atenção. Eu quero que você veja o versículo 34 de modo especial. Estavas vendo isso quando uma pedra se soltou, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então foi juntamente esmigalhado ferro, barro, bronze, a prata e o ouro, nos quais se fizeram como uma palha das eiras do verão, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Quando nós lemos a palavra rocha ou pedra, nós estamos falando de uma pessoa. Eu vou dar uma dica para você. Talvez tenha alguém aqui que não tenha muito conhecimento da Bíblia, mas vou dar uma dica. Jesus Cristo, muito tempo depois, ele vai dizer assim, que a pessoa sábia, ela constrói a sua casa sobre a e não sobre a. Muito bem. Construir a casa significa edificar alguma coisa. Significa se fortalecer ou colocar os seus fundamentos em algo. E Jesus estava falando que o fundamento é Ele. Ele é a rocha que deve ser tida como base de todas as coisas. Jesus também vai dizer que Ele mesmo é a rocha que foi desprezada. Aquela que foi desprezada, mas que foi colocada como pedra de esquina. Pedra de esquina talvez seja estranho para nós. Mas a pedra de esquina era a pedra fundamental de uma casa. Era a partir dela que se construía uma casa. Era uma pedra muito grande, muitas toneladas. Essa pedra, para ser colocada naquele lugar de especial, ela era testada com fogo, com água, colocavam fogo com palha, para ver se aquela pedra não trincaria, para fazer uma grande edificação. Então, essa pedra que fora desprezada, foi colocada por Deus como pedra principal. Agora, voltando ao sonho. Que pedra é essa que bate nos pés de barro e de ferro dessa estátua e esmigalha toda a estátua? Que pedra é essa que, por pequena que possa parecer, destrói todos os impérios do mundo, destrói toda a história, destrói todos os reinos, transforma tudo em pó?
e depois toma conta e cresce por sobre a terra, e agora toma um tamanho totalmente enorme. De que pedra nós estamos falando? Nós estamos falando de um reino. Que reino é esse? Do reino de Deus. Quem é o rei? Quem é o rei da glória? O Senhor é o rei da glória. Quem é esse rei? É o Senhor Jesus. Ele é a rocha dos séculos. Ele é aquele que destrói toda tentativa humana de fazer história sem ele. Por isso nós temos que estar firmados na rocha, para que nós não sejamos destruídos pela história. Muito interessante esse sonho, porque esse sonho tem a ver com a vida da gente. Ele tem uma dimensão macro, que é a dimensão de toda a história do mundo em que vivemos, de todo o universo. Mas ele também tem uma dimensão que cabe dentro da nossa própria história. Nós construímos a nossa história, investimos o nosso tempo, o nosso dinheiro, nossa vontade em muitas coisas. Mas saiba você que um dia Cristo virá como a rocha e ele destruirá toda tentativa de se fazer história sem ele. O meu conselho, e o conselho da Bíblia, é que nós façamos a nossa história firmados na rocha que é Cristo. Você já fez isso? Você já confiou nessa rocha? Interessante, essa rocha ela é cortada de algum lugar sem mãos humanas. Isso quer dizer que foi o próprio Deus que tomou essa providência. Mas que Deus é esse que quer destruir a história? Sim, porque qualquer pessoa que se opõe a Deus, qualquer pessoa que ignora Deus, não sabe que no fim da história vai se encontrar com Deus. Por isso que você precisa estar preparado. Por isso que não só nós, como seres humanos, temos que estar preparados, mas os governos, os reinos, as pessoas que detêm imaginário, poder, essas pessoas que pensam que podem alguma coisa, a melhor coisa que elas podem fazer é se juntar à rocha e não estar contra a rocha. Esse é o sonho do rei. E Davi agora o interpreta, o diz, e Davi diz: olha, Nabucodonosor, você é esse rei cuja cabeça é de ouro. Obrigado. Daniel. E agora você vai ver, queria que você fosse comigo, acompanhasse o versículo 46 do capítulo 2, versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de cereais e perfumes suaves. E respondeu o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar esse mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e o pôs sobre governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego superintendentes sobre os negócios da província de Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte real. Quando uma pessoa se coloca ao lado de Deus, quando uma pessoa reconhece que a autoridade vem do Senhor, ela tomou a decisão certa. Não tem erro estar com Deus. Não há a menor sombra de dúvida que estar com Deus é o melhor. Tem uma frase que ultimamente algumas pessoas têm dito, eu acho interessante, essa frase se aplica aqui. Alguém disse assim: olha, se ainda não aconteceu o melhor é porque não chegou o final da história, né? Muito bem, com Deus isso se aplica. Se ainda não aconteceu o melhor na sua vida, ainda não chegou o final da sua história, porque com Deus você é mais do que vencedor. Saiba de uma coisa, se você estiver no caminho errado, tem uma história de que diz que um homem estava bêbado, e ele estava dirigindo o seu caminhão, e ele entrou na contramão, e agora ele começa a ver aquele monte de faróis vindo contra ele, e ele falou assim: olha, estão vindo 2 motos contra mim, eu vou passar no meio delas. Mas na verdade não eram 2 motos, era um outro caminhão, e ele acertou aquele caminhão em cheio. Vou dizer uma coisa para você, talvez você esteja errado
talvez você esteja errado. Você já passou pela sua cabeça que você pode estar completamente errado no que você está fazendo. Já passou pela sua cabeça que talvez o errado seja você. Nós temos uma ideia de que tudo está errado, menos eu. Mas nessa noite Deus nos adverte pela sua palavra que o controle está com Ele. E que Ele é o Senhor. E que você deve depender dEle para todas as coisas. Vamos voltar agora àquele avião que bateu naquele rochedo. Só por um exemplo. Vamos imaginar que ali dentro daquele avião tinha uma pessoa cuja rocha é o Senhor Jesus. Então vamos imaginar que por uma situação daquele momento onde o avião bateu ali numa rocha e foi destruído, existia alguém ali sentado num banco e sabia que iria morrer, porque ele ouvia as batidas na porta daquela cabine do avião, e essa pessoa então estava talvez sentada na sua cadeira. O que você acha que essa pessoa estava fazendo? Se eu estivesse sentado lá, eu estaria em oração. Se eu estivesse sentado lá, eu garanto a você que meu coração estaria muito acelerado. Eu estaria muito assustado, talvez até apavorado. Mas você pode ter certeza disso, eu estaria em oração. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se um servo de Deus está num lugar desse e acontece esse acidente terrível, para quem está olhando de fora, foi uma coisa horrível. A pessoa morreu quase que instantaneamente. Mas se existe alguém que tem Jesus no seu coração, aquele acidente fatal foi só uma coisa. Foi um momento de se encontrar-se com a rocha. Aquele avião, inclusive, bateu numa montanha. Foi uma batida muito forte, foi pulverizado. Mas se uma pessoa tem Deus no seu coração, essa pessoa é maior que a morte. Essa pessoa ela está cuidada pelas mãos de Deus, ela está selada pelo Espírito Santo de Deus. E essa pessoa instantaneamente foi à presença do Pai. E eu posso te garantir uma coisa. Essa pessoa nunca mais vai ter que comprar passagem de avião. Essa pessoa nunca mais vai ter que ficar preocupada com algum piloto. Essa pessoa que creu no Senhor Jesus, ela está salva e na glória, adorando o Senhor nas delícias da presença dEle. Essa é a diferença. Nesse mundo aqui, talvez alguém diga, não tem diferença nenhuma. Mas na outra parte da nossa vida, que é a parte de nos encontrarmos face a face com Deus, essa é a diferença. Aqui é um momento de fé, é um momento de crer no Senhor Jesus. Esse é o nosso momento. Olha, vou dizer para você, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ter muito sucesso, você pode conseguir tudo que você quis, mas você não nasceu para nada disso. Você foi criado por Deus para se ajoelhar diante dele e dizer, o Senhor é o meu Senhor, tudo é teu. Para isso que você foi criado. Você não foi criado para ter sucesso, nem para qualquer outra dessas coisas. Nem para ser rico, você pode até ser. Isso é problema seu. E até inclusive na Bíblia vai dizer que é muito mais difícil um rico entrar no reino dos céus. Então cuidado com esse mundo. Mas tem uma coisa certa. Você precisa ter um encontro com essa rocha. Esse é o meu aviso para você nessa noite. Você veja aqui, Daniel foi abençoado. O emprego de Daniel, que era um emprego lá embaixo, ele foi agora parar lá em cima. Mas você vê algum momento Daniel preocupado com isso? Você lê aqui na Bíblia Daniel dizendo assim, é isso mesmo que eu queria. É isso, tá vendo vocês aí, ó, vocês não têm Deus, mas eu tenho. Não. Inclusive, nós vamos ver que essa atitude de humildade de Daniel vai trazer problemas para ele depois. Mas Daniel é um servo fiel em qualquer circunstância. E essa é a lição que nós temos que aprender. A gente não pode viver uma vida, quando tudo vai bem, a gente esquece de Deus. Quando tudo vai mal, a gente esquece de Deus. Em qualquer momento, em qualquer circunstância, nós precisamos ter Deus ao nosso lado. Só Ele pode nos levar a outro momento da nossa vida. Eu convido você nesse momento a fazer uma oração. Nós vamos falar mais de Daniel ainda, mas queria que você orasse comigo. Senhor Jesus, ó Deus, muito obrigado porque eu te conheço. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mora no meu coração. Muito obrigado porque o Senhor é uma rocha que tem todo o poder.
e que o teu reino não tem fim, e que o teu reino será eterno, e sobre todas as coisas o Senhor é Deus. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque a tua sabedoria é mais alta do que os céus. Ó Deus, na tua palavra vai dizer que o Senhor criou a sabedoria. Na tua palavra vai dizer que o Senhor tem tudo planejado e o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe da nossa história. E nessa noite eu sei que o Senhor quer ter um encontro conosco. Ó Deus, que se existe alguma pessoa aqui nesta noite que ainda não teve um encontro real contigo, que possa fazê-lo agora. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Pai, derrama a tua graça, derrama o teu amor sobre cada uma das pessoas que está aqui nesta noite, para que naquele dia nós possamos te encontrar sorrindo de alegria e não nos encontrarmos numa situação sabendo que nós ignoramos o teu nome, ignoramos a tua presença e agora nós vamos para o inferno. Que não seja assim, mas que para a tua glória sejamos salvos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Saiba, se você fez essa oração, não por causa da oração, mas se você chamou, convidou Jesus para morar no seu coração, a partir de agora você vai notar uma paz na sua vida, uma diferença no seu coração, uma paz que excede todo entendimento. Agora você já não tem mais medo da morte, agora você já não tem mais medo de algum problema, porque Deus está com você, Deus está ao seu lado. Ele ama tanto você que mandou Jesus Cristo na cruz por você, derramar o seu sangue precioso. Por isso, é nessa gratidão que você deve viver. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Nós vamos nesse momento passar também um momento muito especial. Um momento onde Jesus, ele deixou uma ordenança a nós. Eu convido os irmãos diáconos ou diaconisas, estão escalados para virem aqui à frente. Nós vamos passar por um momento da ceia do Senhor. Irmãos, deixa eu dizer algumas palavras importantes aqui. O que nós vamos fazer agora é em obediência ao Senhor Jesus. Esse momento não é um momento místico, isso daqui não tem alguma coisa especial, quem não comer do pão aqui não vai ser amaldiçoado, não é isso. Nós temos isso como um memorial. Nós agora vamos nos lembrar do que Jesus fez por nós. Nós não devemos adorar o pão, adorar esse suco de uva ou alguma coisa que esteja sobre essa mesa ou em qualquer lugar a não ser Deus. Mas Jesus mesmo nos ensinou que nós deveríamos todas as vezes que fizéssemos isto, nos lembrássemos do que Ele fez por nós. Eu sou muito feliz cada vez que participo da ceia do Senhor, porque eu tenho o privilégio de me lembrar do que Jesus fez por mim. Quando eu me lembro do que Jesus fez por mim, eu me lembro que Ele morreu por mim. Me lembro que Ele se entregou por mim, dando o seu corpo para ser partido por nós. Veja aqui um pão, né? Um simbolismo de um pão. O corpo dele foi partido. Ele sofreu por você. Qual é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é: eu amo você. Deus lá na cruz está dizendo: eu amo você. Eu entreguei o meu filho no seu lugar. Eu amo você. Na mensagem da cruz tem uma outra situação também. Deus está dizendo: eu sou um Deus justo. Eu não poupo as pessoas, porque eu não poupei sequer o meu próprio Filho Santo. Por isso que você deve correr para Deus. Não brinque com Deus. Essa é a segunda coisa. Jesus morreu por você, derramou a sua vida, o seu sangue, para purificar você. Mas tem mais uma coisa. A ressurreição também vai nos lembrar que Jesus Cristo, a ceia vai nos lembrar que Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Ele não está morto numa cruz ou numa tumba, ele está vivo. Nosso Senhor Jesus está vivo para a glória de Deus.
Ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele tem as chaves da morte e do inferno, ele reina sobre todas as coisas e absolutamente nenhum poder é maior do que ele, e nenhum nome está sobre o nome de Jesus. Mas a ceia ainda nos lembra de mais uma coisinha. Hoje de manhã eu falei com meus alunos na classe sobre isso. A ceia nos lembra que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Que Jesus mesmo disse: eu não vou tomar esse suco e comer desse pão até o dia em que vocês estejam comigo lá na presença do meu Pai. Um dia nós vamos tomar a ceia na presença de Jesus. Graças a Deus os irmãos não estarão mais vendo um pastor numa igreja, mas os irmãos estarão, todos juntos estaremos na presença de Jesus, lá no céu, participando desse memorial maravilhoso. Mas tem uma advertência na palavra de Deus. A Bíblia nos diz que uma pessoa que participa da ceia indignamente, ou seja, uma pessoa que ainda não faz parte do corpo, não é membro da igreja ou não faz parte do corpo de Cristo, não deve participar, porque isso pode ser para a sua própria condenação. Então, se alguém aqui nesta noite não está em comunhão com a sua igreja, não está vivendo uma vida que agrada ao Senhor, não fique constrangido, isso é entre você e Deus. Estou aqui para julgar você, entre você e Deus, mas você não vai participar. Você primeiro precisa, isso é um aviso, olha, primeiro acerte lá a sua vida, primeiro resolva todos os seus problemas, então você estará apto para participar. Por isso, nós vamos pedir que só os membros dessa igreja, aqueles que estão em comunhão com a sua igreja, se coloquem de pé agora, para que nós possamos ler a palavra de Deus. Quem não se assentou, não se preocupe. Quem está sentado, não se preocupe. A Bíblia vai dizer assim, aqui em 1 Coríntios 11, e eu quero que você me acompanhe na leitura a partir do versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Nesse momento, nós vamos cantar o hino 289 e vamos distribuir então o pão para todas as pessoas que se colocaram de pé, para que possam participar desse memorial. Vamos cantar o hino 289 nesse momento. Pode. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar. Se na cruz sempre me glorio e enfim vou descansar, salvo além do rio. Temer ao pé da cruz, graça eterna show-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Se na
Porventura alguém deixou de receber o pão? Muito bem. Nesse momento, a nossa irmã Inês vai orar ao Senhor, agradecendo que Ele entregou o seu corpo para ser partido por nós. Vamos orar com ela. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Pai. Te damos graças por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, ó Deus, participando deste pão, ó Pai, e trazendo à nossa memória, mais uma vez, o tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós, entregando seu Filho ali na cruz para que agora pudéssemos estar aqui, ó Pai. Por isso nós pedimos, fica conosco, nos ajuda, nos orienta a cada dia a estarmos mais perto de Ti, ó Pai. Tira de nós aquilo que não Te agrada, Pai, aquilo que os nossos pensamentos, a nossa boca fala, sejam agradáveis ao Senhor. Perdoa as nossas falhas, o nosso pecado, Deus, e nos dá uma vida abençoada perto do Senhor. Nos dá sabedoria para sabermos fazer as coisas, para que as nossas atitudes sejam agradáveis a Ti, ó Deus. Esta é a oração que eu faço agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nos lembrando do que Jesus fez por nós, participemos do pão. A Bíblia vai dizer assim na sequência: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nesse momento nós vamos nos colocar de pé de novo, as pessoas que já ficaram de pé, vamos continuar cantando o hino e os irmãos estarão distribuindo agora o cálice. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me, se na cruz, sempre me glorio.
Porventura alguém deixou de receber o cálice. Nesse momento nós vamos orar. Nosso irmão Tiago, agradecendo pelo precioso sangue de Jesus. Não existe absolutamente nada que possa ser comparado com o valor que Deus nos pagou o preço na nossa redenção. Vamos orar. Deus de amor, te agradecemos, ó Pai, porque um dia, Senhor Deus, o Senhor entregou o seu Filho, ó Pai, por nós, dando, ó Pai, a oportunidade, ó Pai, de podermos ser salvos por Ti, Senhor Deus, liberto, ó Pai, do pecado. Te agradecemos porque naquele dia, Senhor Deus, mesmo em meio ao sofrimento, meio ao derramamento de Teu sangue, Senhor Deus, o Senhor se entregou por nós, ó Pai. E hoje podemos estar aqui, Senhor Deus, lembrando, ó Pai, esse dia, Senhor Deus, lembrando os acontecimentos, Senhor Deus, mas que nós, ó Pai, aqui, abrimos nosso coração ao Teu amor, Senhor Deus, à Tua salvação, Senhor Deus, e te aceitamos um dia, tendo um encontro contigo, Pai. Te agradecemos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nesse momento, nos lembrando do que Jesus fez por nós, participemos do cálice. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque ainda depois de tanto tempo, nós nos lembramos. Ó Deus, muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Ó Deus, o Senhor é digno de todo o nosso louvor. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo. É em nome dele que estamos aqui. Amém. Podem sentar, irmãos, Deus abençoe. Eu vou pedir, eu não combinei com o pastor Cavaredo, mas queria que ele viesse fazer uma oração final aqui. Peço ao pastor, não foi combinado nada, né? Mas quero agradecer, é muita honra tê-lo conosco aqui. Obrigado, viu, pastor querido? Sua presença. Vamos orar aqui, pode orar e impetrar a bênção apostólica. Vamos ficar de pé, irmãos, para orarmos com o pastor e recebermos a bênção do pastor. Muito obrigado. Senhor Deus, nosso Pai, é um privilégio ouvirmos a Tua palavra. É um privilégio estarmos na Tua presença para prestar esse culto de adoração e de reconhecimento da Tua grandeza, do Teu poder, do Teu amor, que é derramado sobre a vida de todos quantos têm buscado servir ao Senhor com integridade de vida. Que as lições desta mensagem possam calar profundamente em nossos corações e nós possamos apenas e tão somente amar ao Senhor e dedicar toda a nossa vida ao Senhor. Agradecemos ao Pai pelo privilégio de estarmos na Tua presença e na Tua casa. E queremos, ó Pai, suplicar que o Senhor nos conceda uma semana de ricas experiências na Tua presença, que possamos testemunhar do Teu tão grande amor. E onde quer que nós estejamos, possamos ser arautos da Tua mensagem de tão grande salvação. E agora que o amor de Deus, o Pai, a doce comunhão do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, que foi traspassado naquela cruz e que nos dá a vitória, é no nome dele que nós queremos suplicar que o Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje e por toda a eternidade. Amém. Se podeis os assentar, então vamos ouvir uma música instrumental. Oração silenciosa, estamos despedidos e o pastor vai me acompanhar até a porta ali, viu, pastor?